Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula do programa Mais Aprendizagem. Estão animados? Querem chutar? Querem dar dicas de qual será o tema de hoje? Hoje nós vamos para a área da saúde. Estou dando umas dicas aí, hein? Nós vamos trabalhar com o tema da intolerância à lactose. Já ouviu falar? Conhece alguém que tenha? Na tua família tem alguém? Pois muito bem, vamos trabalhar um pouquinho dentro desse tema. Bora lá? Intolerância à lactose, né? Então nós vamos trabalhar um pouquinho o que é, quais os sintomas, como lidar. Então, embora seja muito comum, a gente ouve falar muito, né? Muitas vezes é difícil identificar essa condição e que é muito frequente entre a população mundial. Sabia disso? Pois é algo mundial, gente. As pessoas têm mesmo. Então, olha lá, ó a carinha pro leite lá, né? Tem gente que ama leite e tem intolerância. Que dozinho, né? Então, temos que ter um cuidado aí com os alimentos, tá bom? Com todos, na verdade. Então, intolerância à lactose ou hipolactasia, repete comigo aí, ó, hipolactasia, é esse o nome, é uma condição muito comum que afeta mais da metade da população. Acredita nisso? Mais da metade? Um grupo de 10 pessoas, 5 sofrem. É bastante, né? No entanto, muitos ainda não sabem o que ela significa e têm dificuldades em entender a causa dos sintomas. Então, vamos lá analisar esse negócio, né? Você, vamos pensar aí, ó. Já sentiu algum desconforto após ingerir leite ou produtos derivados? E tem produtos derivados, né? Estima-se que aproximadamente 70% da população mundial manifesta sinais e sintomas de uma má digestão da lactose. É mole? 70% da população mundial. Não estou falando que elas têm intolerância, mas elas apresentam sinais e sintomas de má digestão à lactose. Pois é um número bem grandinho, né? Olha lá, de acordo com uma estimativa separada pelas Nações Unidas, a população mundial ultrapassou 7,874 bilhões de pessoas em abril de 2021. Muita gente, né? Segundo essa estimativa aqui, né? Não foi contado. Considerando-se que 70% da população mundial manifesta sinais e sintomas de má digestão da lactose, qual seria esse número de pessoas? Aqui tem uma estimativa da população, gente. Eu gostei muito desse gráfico, ó. De outros países, né? Então, tem a porcentagem dos países que tem mais gente. Então, olha aqui, a China, 18,5% da população mundial. Índia, 17,9%, quase empatando com a China, gente. Estados Unidos, 4,3%. Indonésia, 3,5%. Ó nós aqui, ó. Brasil, 2,8% da população mundial. Estamos aqui, hein? Olha lá, ó. 1, 2, 3, 4. O quinto mais populoso do mundo. Legal, né? Vamos voltar para o exercício. Então, esse exercício para vocês. Eu dei aqui uma estimativa da população mundial e eu quero que você determine para mim o número. Olha lá, ó. Cadê? Considerando que 70% da população mundial manifesta esses sinais, qual seria esse número de pessoas? Quanto que é esse 70%? Eu vou dar um tempinho para você fazer uma continha aí e já volto.
E daí? Lembrou como é que faz essa continha? Porque nós estamos falando de porcentagem, né? Eu dei o total da população mundial, a estimativa, dei os 70% e pedi quanto esse 70% representa. Qual é esse número? Precisamos lembrar da relação de porcentagem, né, gente? Quando você trabalha com porcentagem, 100%, já falamos sobre isso, representa o todo, o total. E eu quero saber 70%. Então, 70% é uma fração do total, é menos que 7,874 bilhões. Mas é quanto? Para isso, a gente monta uma regrinha de 3, bem simples, bem básica. Olha lá, ó, o meu total, como eu falei para vocês, equivale a 100%. Professora, eu preciso escrever um número 7, não sei o que bilhões com aqueles monte de zeros? Por favor, não. Porque a possibilidade de se embolar no meio desses zeros é muito grande. Então, você pode manter a escrita como o problema trouxe. 7,874 e acrescenta a palavra bilhões. Ok? Aí a tua conta vai ser com esse número ali, ó, 7,874. Bem melhor do que trabalhar com um número gigantesco, tá bom? Eu quero saber quantas pessoas, qual é o número de pessoas que sofrem com essa má digestão, que representa 70%. Número de pessoas embaixo do número de pessoas, número de porcentagem embaixo de porcentagem. E na hora de resolver, a gente multiplica em x, ok? Então, só para relembrar, eu tenho uma regra de 3, onde eu tenho 3 informações. Só que parece que eu só tenho 2. 7,8 não sei o que ali, o número de pessoas, e a porcentagem, 70%. Só que essa última, você que tem que lembrar, que quando se trabalha com porcentagem, o 100% é representado pelo total. Então, esse 7,8 é o 100%, ok? Então, nós temos sim 3 informações, onde só falta a quarta. Multiplicamos por x. Então, a palavra bilhões não vai na conta, tá bom? Muito menos o símbolo da porcentagem. Então, vamos lá. 100 vezes P, 100P, igual 7,874 vezes os 70. Tá aqui, ó, só inverti a ordem. 70 vezes 7,874. Fazendo esta multiplicação, eu tenho 521,18. E esse 100 que está multiplicando, passa dividindo. E se você dividir, você vai ter 5,5118 bilhões de pessoas, certo? Ou 5,5118 bilhões de pessoas que sofrem com sinais ou com sinais da má digestão da lactose. É uma galera absurda, não é? É. Por isso que estamos tratando sobre esse assunto. Ele incide mais sobre a nossa vida do que a gente pensa ou do que a gente imagina. Então, ó, o número de pessoas... Olha que bonitinho, resposta completa, né? O número de pessoas no mundo que sofrem com má digestão de lactose é de 5,5118 bilhões de pessoas. Ok? Assustador esse número, né? E se você acrescentar os zeros, você vai ficar mais assustado ainda. É muita gente. Então, vamos conversar sobre isso. Mas o que isso significa? Como lidar com essa condição? O que eu faço com essa informação, professora? Vamos começar pela lactose. O que é a lactose? A lactose nada mais é do que o açúcar predominante do leite, ok? Então, não é o leite em si, é o açúcar que está no leite. Representa cerca de 2 a 8% da sua composição, a depender da espécie. Então, é pouquinho, não é? Bem pouco açúcar que tem no leite, de 8 a 10%. Mas esse açúcar, a lactose, é responsável por essa intolerância, tá bom? Ela também é encontrada nos derivados lácteos, ou seja, tudo que é preparado com leite vai ter a lactose junto, tá bom? É utilizada pelos organismos como fonte de energia para desenvolvimento do sistema nervoso central. Então, precisamos disso, facilitando a absorção de cálcio, a lactose do leite, exatamente, fósforo, vitamina D. Além de favorecer a retenção de cálcio, segurar, né, o cálcio no corpo e prevenir a osteoporose. Então, na verdade, a lactose que está no leite faz bem pra gente, a gente precisa dela. Mas tem corpos que têm intolerância a esse açúcar. E daí, né? O que é essa intolerância? Toda vez que se consome um copo de leite ou algum de seus derivados, alguns derivados aqui, ó, manteiga, queijo, iogurte, coalhada, creme de leite, leite condensado,
É bastante, né? Entre outros. A lactose necessita ser quebrada em carboidratos mais simples. Então, dentro do nosso corpo, ela tem que ser quebrada em glicose e galactose, ok? Então, vamos lá. Só assim há uma melhor absorção a nível intestinal e, com isso, geração de energia. Então, precisa ser quebrada a lactose, ok? Para que tenha essa absorção dos nutrientes necessários lá no intestino. A responsável por esse processo é a enzima lactase. A lactase é por meio dela que a lactose é quebrada. Então, a lactase vai lá e quebra a lactose, transformando em glicose e galactose. Olha quanta palavra diferente aí, né? Mas é assim que funciona. Na maioria das pessoas, a atividade da enzima lactase diminui após o desmame, ou seja, bem novinho, né, gente? Uma vez que o leite passa a não ser mais a principal fonte de energia e nutrientes da dieta. É isso que as torna menos tolerantes à lactose com o passar dos anos. Ou seja, essa atividade dessa enzima, ela vai diminuindo e diminuindo muito cedo, o que causa a não quebra da lactose, ok? Exercício 2 para você. Olha lá, falei um monte de palavras, vamos ver se você lembra. A enzima responsável por fazer a quebra da lactose no nosso organismo se chama... Pensa aí que eu já volto. E daí, lembrou o nome da bendita da enzima? Se você marcou lactase, está correto, ok? A lactase vai lá e quebra a lactose, tá bom? Quais são os sintomas dessa intolerância? O que causa no nosso corpo, né? Vamos para uma coisa mais prática. Os sintomas ocasionados pela intolerância à lactose podem ocorrer em minutos ou horas após o consumo do leite e seus derivados. Já pensou nisso? O negócio é rápido, gente, minutos. Então, olha lá, alguns sintomas, náuseas e vômitos, diarreia, cólica, gases, barriga estufada, desconfortos abdominais. Então, olha como atinge seriamente, né? Após alguns minutos ou algumas horas da ingestão. E a severidade dos sintomas, gente, depende da quantidade de lactose consumida e da tolerância de cada um. Então, cada um tem uma tolerância diferente, né? A gente viu que essa atividade dessa enzima vai diminuindo. Então, cada um tem a capacidade de digerir uma quantidade diferente. Mas é claro que se a gente consumir muito leite e derivados, o nosso corpo vai responder desta forma, ok? Então, presta atenção, anda com muita dor de barriga e alguns sintomas aí, pode ser um excesso de alimentos com lactose.
A intolerância pode ser primária ou congênita. A primária, gente, é um distúrbio raro permanente. Primária ou congênita, é o mesmo nome, certo? Possivelmente por herança genética, tá bom? Então, ela é causada pela ausência da lactase no nascimento. Não tem essa enzima que quebra, já nasce sem. Então, nesses casos, a condição se manifesta muito cedo, com diarreia logo após o nascimento. Começou a ingerir leite, já tem. Então, essa é chamada primária ou congênita. E nós temos a secundária, que é resultante de doenças ou de condições que alteram a mucosa intestinal. E ela é reversível, contanto que a doença que originou seja curada. Frequentemente em pacientes com diarreia persistente ou crônica, é frequente, né? Podem ser decorrentes de um crescimento bacteriano, parasitose, ressecação do intestino delgado, ingestão crônica de álcool, fibrose cística, então pode ter várias situações ali. Curando a doença, acaba curando essa intolerância, ok? E essa primária do tipo adulto é ao declínio da atividade da lactase, ok? Diminui a atividade da enzima, vai aumentar a tolerância. Algumas pessoas, após muito tempo sem tomar leite, podem também perder a capacidade de produzir essa enzima. Então, essa é aquela que vem com o dia a dia, né? Depois que vai crescendo, vai adquirindo essa intolerância devagarzinho. E o 3 e último para você. São alguns sintomas de intolerância à lactose. Pensa aí e eu já volto. Conseguiu lembrar de alguns sintomas? Por que é tão importante a gente saber dos sintomas? Porque a gente pode juntar as coisas e procurar um especialista, procurar uma ajuda. Às vezes é uma simples dor de barriga, uma má digestão aleatória, mas às vezes não é. E se for frequente, a gente precisa estar analisando, juntando as peças, porque somos pessoas inteligentes, ok? E se for necessário, procurar um médico, procurar um especialista. Existem alguns remedinhos que você toma e que pode ajudar você nessa digestão da lactose. Sabia disso? E daí a pessoa pode ingerir esse remédio e não passar mal. Mas tudo depende do médico, tudo depende do caso, mas é importante que a gente saiba. Conhecimento é poder, ok? Então vamos lá. Eu perguntei para vocês um sintoma. Quais são os sintomas da intolerância à lactose? Você marcou o quê? A, B, C ou D? Você acertou, se marcou a letra C. Aqui ele falou diarreia, febre e cólica. Não, febre não. Febre é infecção, né, gente? Não tem febre. Sangramento, não, ninguém falou em sangramento, ok? Ninguém falou. Então não é. Gases, barriga estufada e desconfortos abdominais? Sim, foi falado desses 3 sintomas. Gases, diarreia e pressão alta? Não. Pode até ser que num caso extremo de muita dor, a pressão acabe subindo.
mas não é um sintoma da intolerância, ok? Então vamos focar no nosso texto, focar no que foi trabalhado. Não vamos ficar divagando, tá bom? É o que está escrito ali, quadradinho, daquele jeito. Então, resposta certa, letra C, ok? Marcou isso, né? Então, dá uma conversada com a família aí, dá uma analisada para ver se de repente você ou alguém adquiriu no decorrer da vida essa intolerância. Aí vai ter que diminuir esses alimentos, tem que fazer uma dieta leve. Se for o caso, buscar a ajuda de um especialista, tomar algum remédio para ajudar nessa digestão, tá bom? Mas é muito importante saber, conhecer o que é, como que aparece e o que se pode fazer, ok? Então, nessa aula vimos o que é a lactose primeiro, né? Que é o açúcar predominante do leite. Vimos o que é a intolerância à lactose, sintomas e possíveis causas, o que pode ter causado, né? Herança genética, a diminuição do trabalho da enzima dentro do nosso corpo e o excesso de alimentação baseado em alimentos com leite e derivados, ok? Espero que vocês tenham entendido, espero que seja uma boa informação para a sua vida e que você possa utilizar ela para ajudar as pessoas, ok? A gente se vê na próxima aula. Até mais!